tudo bem? Então, hoje nós vamos ver as classes gramaticais. Vocês sabem quais são? Então, para começar as classes gramaticais, nós temos o substantivo, que é a palavra que nomeia os seres em geral, desde os objetos, os fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Exemplos de frases com substantivos a gente tem: a Ana é super inteligente, o Brasil é lindo, a tua beleza me encanta. O guarda-chuva do João quebrou. A casa é grande e tem um jardim bonito. Então, nós temos algumas classificações desses substantivos, que são o substantivo comum, próprio, o simples, composto, o primitivo, o derivado, o concreto, o abstrato e o coletivo. Então, aí nós temos no slide toda a explicação deles com alguns exemplos que vocês podem depois estar dando uma olhada. E nós temos também o verbo, que é a palavra que indica ações, estado, processo, fenômenos da natureza. Então, algumas frases com o verbo: sairemos essa noite? Corro todos os dias. Chovendo ou não, vou. Ele está feliz com a notícia. As plantas crescem rapidamente na primavera. Então, aqui temos alguns verbos que é o sairemos, corro, vou. Então, aqui temos o verbo nas suas indicações de estado, processos e os fenômenos da natureza, como exemplo. Aí nós temos também a classificação dos verbos. Os verbos, eles são classificados em regulares, irregulares. Nos regulares, são conjugados de acordo com os modelos de conjugação dos verbos, padrões de 3 conjugações, que é o ar, ir, que é amar, amo, amas, amamos, amais, amam. E temos os irregulares, que são os que não seguem os modelos de conjugação dos verbos padrões, apresentando alterações nos radicais ou nas terminações: dar, dou, dá, das, damos, dais, dão. E temos os verbos indefectivos, são os que não são conjugados em todas as formas verbais. Temos também os abundantes, que possuem mais de uma forma verbal, aceita, e correta algumas conjunções. Então, nós temos os defectivos, que são os que não são conjugados em todas as formas verbais. Temos exemplo: falir não tem a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Reaver não tem muitas formas. Aí nós temos também os abundantes, que possuem mais de uma forma verbal, aceita e correta em algumas de suas conjunções. Eles podem apresentar tanto uma forma regular quanto uma forma irregular. Aceitar, aceitado. Aceito, entregar, entregado, entregue. Esses são alguns exemplos dos abundantes. E nós temos os adjetivos. É a palavra que caracteriza, atribui qualidade aos substantivos. Aí nós temos aqui alguns exemplos com frases com o adjetivo. A criança ficou feliz, o artigo ficou super interessante, sempre foi amável comigo. Os seus olhos são verdes, meus pais são brasileiros. Então aqui nós temos algumas frases com adjetivo. Então aqui nós temos: a criança ficou feliz, então o adjetivo é feliz, né? O artigo ficou super interessante, então super interessante é o adjetivo aí dessa frase. Então nós temos também a classificação dos adjetivos. Os adjetivos, eles são classificados em primitivos, não derivam de outras palavras, que é bom, triste, verde, e os derivados, que derivam de outras palavras: bondoso, que é de bom, tristonho, de triste, esverdeado, de verde. Os adjetivos simples, formado por um único radical, que é o elemento básico da palavra: forte, feliz, bonito. Aí nós temos os adjetivos compostos, formado por mais de um radical, que é o elemento básico da palavra: azul marinho, verde escuro, socioeconômico. E temos também os pátrios, que indica a nacionalidade ou local de origem: brasileiro, paulista, asiático, ceilandense. Então, esses são alguns dos exemplos pátrios. Então, nós temos aí agora o pronome. É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando relação das pessoas do discurso, posse e posições.
Os exemplos de frase com pronome nós temos: eu aposto, como ele vem, meu caderno é novo, aquele tipo não me sai da cabeça. Então, aí nós temos algumas frases com pronome. Então, nós temos a classificação dos pronomes, que são pessoais, reto e oblíquo, eu, tu, ele, me, te, si. Os possessivos, meu, minha, tua. Os demonstrativos, este, esta, isto. Os relativos, quem, que, onde. Os indefinidos, que são alguém, ninguém, tudo. E os interrogativos, que, quem e qual. Aí nós temos o artigo, a palavra que antecede o substantivo para dar um sentido determinado ou indeterminado. Os exemplos da frase que a gente tem aqui com o artigo é: o menino saiu. As meninas saíram. Uns meninos tocaram a campainha. Uma chance é o que eu preciso. Então, aí nessas frases, nós vemos os artigos. Então, o, as, umas e uma, que estão nos exemplos dessas frases. Então, para terminar aqui, a gente vai falar da classificação dos artigos. Os artigos são classificados em definidos, o, a, os, as e os. E os indefinidos, um, uma, uns e umas. E para a gente terminar a nossa classe gramatical, eu vou chamar a minha amiga Júlia para ela continuar com vocês, tá bom? Até a próxima! Oi! Então, vamos continuar com a questão das classes gramaticais. E eu vou começar falando agora sobre os numerais, que são aquilo que indica uma posição ou um número de um elemento. Um exemplo, um pastel, por favor, primeiras damas, dezenas de pessoas estiveram presentes. A gente tem algumas classificações dos numerais, como os cardinais, que coloca uma quantidade exata, 1, 2, 3. Tem os ordinais, que é uma posição, uma ordem, uma sequência, que aquilo indica. Primeiro, segundo, terceiro. Tem os multiplicativos, que é uma multiplicação de seres ou objetos, dobro, triplo, quádruplo. E temos os fracionários, que indicam uma divisão de seres ou objetos. Pode ser um meio, um terço, um quádruplo, por aí vai. Temos as preposições, que é as palavras que ligam dois elementos de uma oração. Então, entreguei a carta a ele. Ou, as portas abrem às 6. Isto é para você. A gente tem as preposições essenciais, que são aquelas que funcionam como preposição e não têm outras funções, que são o ante, após, até, com. A gente tem uma listinha bem extensa. E tem as acidentais, que são palavras que funcionam como preposição e também tem outras funcionalidades, como, conforme, durante, exceto. Temos também as conjunções, que é a palavra que liga dois termos ou duas orações do mesmo valor gramatical. Uns exemplos são: vou, mas não volto. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a dança. Então, nessas frases, o mas, o portanto, o conforme são conjunções. Temos as classificações, que são as coordenativas e as subordinativas. Conjunções são um conteúdo bem extenso, que tem que ter um vídeo específico para ele, mas eu vou falar só quais são elas. A gente tem nas coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, e nas subordinadas as integrantes, as causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Temos a interjeição, que é exprimir uma emoção, um sentimento. Pode ser: olá, sou a Maria. Viva, conseguimos ganhar o campeonato. Sil, não faça barulho aqui. Elas podem ser classificadas como alegria, desejo, dor, entre outros. E, para finalizar, a gente tem os advérbios, que são palavras que modificam o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Eles podem exprimir tempo, modo, intensidade, entre outras coisas. Como, por exemplo, escrevia melhor quando tinha o hábito de ler. Ou, não acha que trouxe folhas demais? Ou, o restaurante é ali. Então, a gente tem a classificação deles como
de modo, intensidade, lugar, tempo, negativa, afirmativa, dúvida e muitas outras. E é isso. Espero que tenham gostado. Até mais!